descobrindo, tá? Para quem você vende, né? Uma informação que é muito importante, que é muito relevante quando você vai modelar o seu produto, modelar o seu serviço. Então, você precisa saber para quem você vai vender. Tudo isso vai construir, tá, para o teu público-alvo, vai construir o teu produto para o teu público-alvo, tá? Então, é muito, muito importante que você entenda um pouco desse público, consiga enxergar como é que ele se posiciona dentro do mercado, tá? Para você acompanhar, tá? Os gostos, né? Tudo direitinho. Boa noite novamente para quem está chegando, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kélvia, né? Para quem não conhece, meu nome é Kélvia Lustosa, tá? Eu trabalho há mais de 10 anos, né? Eu sou empresária, tá? Há mais de 10 anos. Sou instrutora há mais ou menos 8 anos. Já treinei milhares de alunos, né? Tenho realmente aí prova para falar que eu já treinei vários alunos, já orientei várias empresas, tá? Nesse sentido realmente de sempre melhorar, de sempre buscar, tá? Estratégias diferentes, né? De sempre buscar aí melhorias para o produto, melhorias na visão do cliente, certo? E ajudo, né, micro e pequenos empresários nessa meta, nesse sucesso, que é de agora modelar esse produto, melhorar o seu produto. Então, se você quer criar um produto novo, você está no lugar certo. Se você quer modelar o seu produto, seu serviço, para começar a atingir mais clientes, tá? Então, esse aqui também é o lugar, essa é a primeira live, tá? De várias que nós vamos ter. Então, nós vamos ter hoje, quinta-feira, terça-feira e próxima quinta é o nosso webinar. Então, se você não se inscreveu, por favor, né, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho, você se inscreve, é super fácil, tem só que confirmar o e-mail. E a gente vai falar, de assuntos super relevantes durante esses dias. E hoje, gente, o que é que eu vou lhe mostrar, tá? Hoje eu vou lhe mostrar uma ferramenta super importante, certo? Na hora de você descobrir para quem você vende. Então, eu escuto muita coisa, tá? Escuto muita coisa. Meu produto as pessoas não se atraem, ele é diferente e eu não consigo mostrar que meu produto é diferente para os meus clientes, eles não conseguem entender. Aí, gente, então, voltando, tá? Nós vamos entender, né, hoje, tá? Que ferramenta, uma ferramenta para você descobrir para quem você vende. Tô emocionada, gente, vai estar tudo assim meio, né? Tá? Para quem você vende, ok? Então, vamos entender isso. Para quem você vende? Uma coisa, tá? Eu tenho que lhe dizer. Uma coisa eu tenho que lhe dizer, já que você não vende para todo mundo. Só agrada um público específico de pessoas, tá? Então, você não vende para todo mundo. Isso é uma realidade que eu tenho que te falar, tá? E por que que você deve utilizar essas ferramentas, tá? Por que que é importante você utilizar essa ferramenta para conseguir descobrir para quem você vende? Primeiro, tá? Porque você destina o seu produto de uma forma mais clara. Então, se você consegue saber quem é o seu público, você vai conseguir destinar o seu produto de maneira mais clara. Quando você acha que vende, né, para todo mundo, o que que acontece? Você espera qualquer coisa. Você espera qualquer pessoa, tá? Então, realmente, quando essa ferramenta ela é importante, porque você vai destinar de maneira mais clara os seus produtos para o seu cliente, ok? Você não vai ficar perdido querendo agradar todo mundo, tá? Então, já é a segunda objeção que você mata. Por quê? Porque isso eu já passei, gente. Eu já passei por isso e é essa motivação que me coloca aqui, passando essas informações para vocês, porque é exatamente isso que acontece. A gente pensa, né, que qualquer pessoa, qualquer cliente vai comprar o nosso produto. E eu já digo para vocês, não vai. Então você não fica perdido querendo agradar todo mundo, tá? Depois, o valor do seu produto não fica vago. Então, quando você está querendo vender para qualquer pessoa, o valor do seu produto fica vago. Né? Você não consegue atingir a necessidade do cliente, o cliente não consegue entender, tá?
se aquele teu produto realmente vai agradar todas as necessidades dele, beleza? Então, você consegue ter mais clientes. Através dessa ferramenta, você consegue ter mais clientes. Por quê? Porque agora você sabe quem procurar, você sabe quem vender. Então, por isso que agora você consegue focar. A partir do momento que você consegue focar, você consegue agradar os clientes certos. Beleza? Então, é por isso que você precisa utilizar essa ferramenta. E como eu estava falando para vocês, né, isso já aconteceu comigo. Como eu falei no início da nossa live, eu sou empresária há mais de 10 anos, aí com quase 11 anos. E acontecia, gente, muito isso. No início da empresa, eu pensava que eu vendia para todo mundo, que qualquer pessoa que conhecesse a empresa e conhecesse o que eu faço, tivesse necessidade daquele produto, eu iria vender. Depois de um tempo, utilizando essas ferramentas, utilizando, né, tanto essa ferramenta quanto as ferramentas que eu demonstro, que eu falo dentro do método Meu Valor, tá? Que eu vou falar mais dentro do webinário para vocês, o que acontece? Eu consegui realmente enxergar, tá, que aquele cliente, ele era diferente dos outros, das outras empresas. E eu comecei a observar também que os clientes que iam para outras empresas não me agradava, vamos dizer assim, não fazia muito sentido com o perfil da empresa, o brand, né, que é o conceito da marca. Então, não fazia muito sentido. Então, a gente até brincava, né, eu e minhas sócias, falando assim, meu Deus, esse cliente parece muito com a gente. Meu Deus, esse cliente é a nossa cara. Nossa, e ficávamos assim, amigas pro resto da vida. A gente tem clientes que são grandes amigos, porque são aqueles clientes que mais sentem afinidade com a marca e que mais se aproximam de todos esses conceitos. Por isso que essa ferramenta ela é tão importante, de você saber quem é o seu público-alvo, tá? As energias, né, Júlia? Exatamente. Gente, qualquer dúvida, tá? Pode ir colocando aí também, tá bom? Então, essa ferramenta ela é muito importante. E aí você pode estar me dizendo, Kelvin, mas como é? Tu tá falando aí que eu vou direcionar para um público específico, o nome, né, do conceito é público-alvo, descobrir os meus clientes, mas se eu vou vender para um cliente específico, isso não vai diminuir o meu lucro, isso não vai diminuir a minha rentabilidade? Então quer dizer que eu vou só vender para um grupo de pessoas, eu não posso abrir, eu não posso vender para outras? Não, gente, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que é pelo contrário, tá? Porque à medida que você sabe quais são os clientes, certo? Que lhe procuram, que tem aquela necessidade, quando você descobre qual é o perfil do seu cliente, você consegue modelar o seu produto para esse grupo e atingir muito mais pessoas. Então, elas conseguem enxergar uma empresa diferenciada. E aí, quando ela consegue observar esse conceito diferente, elas vão absorvendo muito valor e até, vamos dizer assim, tendo a sensação de conquista do seu produto. Nem tanto de venda, né, mas de conquista do seu produto. E faz com que ela divulgue, com que ela perceba valores e necessidades no seu produto, na sua marca, que uma simples divulgação aberta para qualquer tipo de cliente não daria esse estalo de compra, tá? Não ativaria esse gatilho de compra. Então, quando você consegue trabalhar com um público específico, tá? Quando você consegue trabalhar com um público específico, o que acontece? Mais pessoas se identificam, entende? Mais pessoas se identificam com a marca, né? E eu gosto muito de dar o exemplo, né, da Chili Beans, por exemplo, tá? Se a gente for enxergar o conceito da Chili Beans não vende para todo mundo. Ela tem, né, alguns clientes ali que são parecidos, tá? Alguns clientes acabam, sim, pegando alguns clientes que não são tão dentro do perfil, assim, porque gostam, né, do produto, sentiram alguma afinidade,
mas ela tem um desenho de um público específico, tá? E é isso que a gente vai entender agora, tá bom? Então, tira essa objeção que você vai estar vendendo pouco porque você tá nichando o seu produto. Não tem nada a ver. Pelo contrário, quando você nicha o seu produto, quando você descobre quem é o seu público-alvo, você consegue modelar muito mais o seu produto para abranger mais pessoas. Isso não quer dizer pessoas totalmente diferentes, são pessoas parecidas, tá? E você é muito mais feliz, pode ter certeza, porque você está trabalhando com clientes que tem a ver com o teu perfil, que tem a ver com o brand da tua empresa, que tem a ver com o conceito da sua marca. E não, vamos dizer assim, ficando chateado, triste, frustrado quando termina o serviço, porque o teu cliente ele não conseguiu considerar aquilo que tu fez, ele não conseguiu considerar aquilo que realmente para ele foi interessante, ele não consegue enxergar os valores, porque a forma como a empresa se dá e a forma como o produto acontece, o serviço acontece, são bem diferentes. E aí ele não consegue se enxergar ali naquela situação, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender os clientes. Essa questão de entender do nosso público-alvo, ela precisa a todo momento ser analisada porque ela vai mudando. Então, vamos falar melhor disso, tá? Então, vamos primeiro entender, gente, a pirâmide de compra, de necessidade, né? Vamos dizer assim. Vamos imaginar um iceberg. Imaginem aí um iceberg, né? O iceberg, normalmente, é aquela rocha, né? Aquela rocha de gelo, vamos dizer assim, que a sua grande parte, a sua maior parte, ela está onde? Dentro do oceano, né? Ela está abaixo ali do oceano. Lembra lá do Titanic, né? Enquanto a menor parte está em cima, certo? Então, a maior parte está submersa, né? Tá? E a menor parte está em cima, certo? Então, a gente pode enxergar esse iceberg e a gente pode analisar exatamente os níveis de cliente, tá? Os níveis de cliente. Eu vou, inclusive, gente, desenhar para vocês. Meu Deus, artista plástico, obra de arte para vocês. Maravilha, hein? Então, vamos lá, gente. Vamos entender aqui, ó. Por favor, mandem corações para minha obra de arte. Para fazer vocês entenderem. Olha só. Nesse topo aqui, tá os clientes super motivados, tá? Clientes super motivados. Que clientes são esses? São clientes que eles estão já querendo comprar, eles já sabem o que comprar, eles já estão procurando. Então, eles estão procurando pelo seu produto, pelo seu serviço, porque eles já precisam daquele produto, daquele serviço. Mas qual é o problema, tá? Desse cliente aqui, né? Vamos lá, vou fazer a siglazinha aqui. Cliente super motivado, tá? Vocês vão enxergar ao contrário. Mas CSM. O problema e a desvantagem desse público é porque assim como ele está procurando o seu serviço, assim como você está vendo que ele está procurando o seu serviço, tá? Todos os concorrentes também sabem que ele está procurando pelo seu serviço, tá? Então, todos os clientes, todos os fornecedores, né, que vendem o mesmo produto ou serviço, sabem que esse cliente está precisando. Então, eles vão atrás, é super concorrido, tá? São os clientes visíveis e super concorridos. Aí nós temos os clientes levemente motivados, CLM. Os clientes levemente motivados, esse daqui. E aí, qual é a diferença dos clientes levemente motivados, né? Os clientes levemente motivados, eles precisam do seu produto, mas eles estão procrastinando para comprar. Então, eles sabem que precisam, mas ainda não estão pesquisando, estão dando mais um tempo, de acordo com cada uma das suas necessidades, né? Eles estão dando mais um tempo, ok?
Então, gente, esse cliente aqui, ele tem maior quantidade, né? A gente consegue observar, ó. Ele tem maior quantidade, tá? Não tem tantas empresas concorrendo, porque além dele ser maior, ele não tá tanto em evidência, tá? Mas você precisa, para conseguir localizar eles, precisa de técnica e de conhecimento, ok? Então, não é tão fácil assim encontrar esse cliente levemente motivado. E aí, você tem, por último, os clientes não motivados, que é essa maior parte aqui, ok? Então, os clientes não motivados, gente, eles são em maior número, em grande número, tá? Ele não tá, né, nem pensando no seu... Na verdade, assim, ele não sabe que precisa do seu produto ainda e não tá procurando. Então, a necessidade existe, mas ele não sabe, né, que precisa do seu produto. Ele precisa de gatilhos para poder ativar aí essa necessidade, certo? E o bom é que ele tem grande número e a concorrência é super irrelevante com relação ao cliente não motivado. Porém, eu preciso ainda mais de mais técnica, de mais conhecimento, preciso realmente de estratégias, tá? Para eu conseguir alcançar esse público. Eu preciso de estratégia, certo? Eu preciso de estratégia, porque senão ver esse cliente, tá? Então, vamos entender, gente, por que essa ferramenta então é tão importante. Porque agora você vai conseguir enxergar esses clientes que são em sua grande maioria. Porque você agora vai estar atingindo exatamente esses clientes em suas divulgações, na modelação do seu produto, enxergando as necessidades, tá? Então, agora é totalmente diferente do que você estava fazendo, talvez, anteriormente, tá? Então, entendemos já que o cliente ele pode estar nesses 3 níveis aí de motivação, tá? Para comprar o meu produto. E aí, o que eu preciso identificar para poder diferenciar, tá? Para poder diferenciar aí e entender quem é o meu cliente. Primeiro, gente, a gente vai falar do conceito de público-alvo, né? O conceito de público-alvo é aquele conceito, vamos dizer assim, mais abrangente. E aí a gente tem um conceito também, que talvez vocês já devem ter ouvido, persona, avatar, que é você desenhar de maneira mais específica esse cliente. Então, o que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber para descobrir, vamos lá, os pontos aí, para descobrir quem é o seu público-alvo é o sexo. Meu Deus, Kelvin, mas o sexo vai ter relevância na venda do meu produto? Sim, gente. A gente sabe que é um pouco diferente falar para cada um dos gêneros e tudo. Mas você tem que analisar. Tem produto que não tem tanta essa clareza, tá? Você pode analisar, inclusive, através das suas redes sociais. Tem mais mulheres, tem mais homens? Você pode analisar aí, tá? Mas é interessante analisar esse ponto. Se é 50%, se não, se é diferente, tá? Se você já atende um público diferenciado. Então, vamos lá. Depois, idade, gente. Por quê? É totalmente diferente eu falar para um adolescente, eu falar para um adulto, eu falar para terceira idade, eu falar para criança, né? Se o meu conteúdo e o meu produto, ele é relevante para o público infantil. Então, eu preciso realmente saber a idade do meu público, tá? Talvez não vai ser tão específico assim, tipo, adolescente. Mas vai variar, talvez, entre 16 anos e 25 anos, ou mais do que isso, 25 anos para 45, ou maior, de 40 a 70, 60 anos. Então, dependendo do que você vende, ela atinge públicos específicos, né? Atinge idades específicas. O Instagram, ele entrega um pouco dessas informações, mas precisa se ter um pouco de cuidado na hora de analisar quem é que segue em rede social e não. Então, aqui, gente, nessa ferramenta que eu estou entregando aqui para vocês, anotem os pontos, tá?
eu estou fazendo uma junção, né, um pouco, entre pontos que a gente analisa no público-alvo e pontos que a gente analisa na persona. Porque na persona, ela é bem mais, vamos dizer assim, uma característica bem mais específica. É o desenhar de uma persona, de um avatar mesmo, imaginando esse meu cliente, certo? Já no público-alvo, não. Eu analiso um pouco de maneira mais abrangente. Mas essa ferramenta que eu estou passando aqui para vocês, você vai conseguir analisar os dois pontos, né? Características de um, características de outro, e vai conseguir já amanhã colocar em prática, ou hoje mesmo, quem sabe, colocar realmente em prática, tá? O que você precisa saber desse seu público-alvo para conseguir, então, gerar informação e já modelar o seu produto para ele. Então, a gente falou já de sexo, idade, profissão, tá? É importante, sim, você saber a profissão que a pessoa tem, tá? Para você entender aí para onde passeia, as condições financeiras que ela tem, classe ou cultura, né? Entender um pouco disso, rendimentos financeiros, certo? Outros pontos que são relevantes: partido político e religião. E aí vocês vão ficar, meu Deus, Kelvin, como assim? Gente, calma. Vai depender do produto que você trabalha, certo? Se o seu produto ele tem essa veia, ele tem esse sentido de que você precisa falar de política, você precisa mostrar, porque você, sei lá, vende mais para a direita, para a esquerda, enfim, não vou entrar muito nesse assunto, que é meio polêmico, mas você precisa analisar. Se seu produto ele caminha mais para um sentido político, sim, é importante que você saiba, tá, o partido da pessoa, beleza? E religião, mesma situação. Se o seu produto ele conversa, tá, com a religiosidade, uma religiosidade específica, um conceito, uma cultura, sim, você precisa, né, saber disso também do cliente. Eu conheço empresas que elas só trabalham com eventos de uma religião específica. Super comum, tá? Super comum. Então, no caso de eventos. E eu conheço também produtos que são específicos para religiões, para clientes que têm religiões específicas, tá? Então, é algo que você precisa analisar. Talvez a felicidade, né, a sua felicidade dentro da empresa esteja atrelada a trabalhar para clientes de uma religião específica, entendeu? Então, analise isso. Às vezes você não está feliz porque você está vendendo para clientes que não abraçam uma religião específica ou que tem um estilo muito diferente, certo? Então, eu conheço empresas que, dependendo da religião da pessoa, dependendo da cultura, tal, elas preferem não fechar contrato, preferem não vender. E isso, gente, para não ser constrangedor nem para você, nem para o cliente, ambas as partes, precisa ficar muito claro. Muito claro. E quando a gente fala, gente, de você saber o partido político, a religião do cliente, o consumo dele, a forma de consumo dele, tá? Isso não tem nada a ver com destratar o cliente, né? Ou ser grosseiro, tá? Não tem nada a ver. Você consegue conversar, você consegue entender, você consegue falar das políticas da empresa de uma maneira tranquila, de uma maneira ética, tá, atenciosa, e até talvez indicar o cliente, olha, mas eu conheço e tal. Então, entenda e use de estratégias, tá, para que você não tenha problema de relacionamento com ninguém. É a saúde da sua empresa, tá? É muito importante, ok? E aí eu vou falar agora de 2 pontos dessa ferramenta, gente. Vamos só recapitular, né? Tá anotando aí, eu tô olhando aqui a hora para ver se a gente estamos dentro do tempo. Então, sexo, idade, profissão, salário, consumos, tá? A gente não focou muito, mas consumos, você pode colocar também. Partido político, religião, tá? E aí eu vou falar agora de 2 pontos que talvez para você vai ser um grande diferencial. Talvez você nunca parou para pensar nisso,
Nunca parou para analisar, analisar e ver, né, o que esse cliente passa, tá? Por exemplo, você vende bolo. Aí você fala assim, mas todo mundo compra bolo. Mas todo mundo, para comemorar o aniversário, precisa de bolo. Será, né? Será? E se as pessoas começassem a comemorar aniversário com pizza, sem bolo? Já tem, né? Tem até um post no meu Instagram com um casamento que, ao invés de bolo, eles escolheram pizza, né? Várias pizzas de diversos andares. Então, isso pode acontecer. Enfim, é a necessidade do cliente. Então, o que você vai analisar agora? Juntando todos aqueles pontos, tá? Agora você vai analisar as dores, certo? E os sonhos do cliente. As dores e os sonhos do cliente. Que aqui eu coloquei até como aspirações, né? As dores e os sonhos do cliente. Então, qual é a dor daquele cliente? Que dor o seu produto resolve? Que dor o seu serviço resolve? Tá? Vou voltar lá de novo para o conceito do bolo. Às vezes só tá lá no Instagram a foto do bolo e dizendo, olha, um bolo do Mickey, né? O que aquela foto do bolo do Mickey resolve de dor para mim? Tá? Que dor ela resolve? Ou que aspiração? Aspiração pode ser, o fato de eu conseguir comemorar mais um ano de vida do meu filho, né? E o que significa para mim? Esse comemorar mais um ano de vida significa X, Y, Z. Você vai detalhar. É uma parte realmente que você tem que parar para pensar, tá? Resolver as dores do cliente e resolver as aspirações. Isso é crucial no sucesso do produto e do serviço, tá? Você resolve alguma dor e alguma aspiração. E quando você começa a elencar, gente, várias dores e várias aspirações que você resolve para o cliente, você consegue até ter ideias de conteúdo para criar no seu Instagram, enfim, Facebook, seja qual a rede social que você utiliza. Você não fica com aquela divulgação massiva de panfletagem que a gente chama, que é você ir fazer uma coisa aleatória. Então, se eu conheço bem o meu cliente, né? Já sei a idade, o sexo, a profissão, a classe financeira, a religião, o partido, quem sabe se isso for relevante para mim, tá? Eu sabendo qual é a dor dele e sabendo o que ele aspira, ou seja, o que ele sonha, tá? Eu vou conseguir modelar esse produto de uma forma que ele consiga entender, poxa, resolveu minha dor, poxa, resolveu um sonho que eu tinha em menos tempo, sem eu ter tanto esforço, a pessoa resolveu uma dor minha. E até eu coloquei aqui, quanto mais dores você resolve, mais valor tem o seu produto e as pessoas começam a compartilhar, divulgar. Gente, olha fulano fez isso, empresa tal faz isso, gente, é uma maravilha, empresa tal faz isso, olha que maravilha. Uma coisa que eu estava conversando, eu tenho um grupo com alunos, né, pessoas que fizeram curso meus e tudo. E a gente estava um dia discutindo como, por exemplo, carro de som, aqueles carros de som de telemensagens, hoje se tornou tão importante e está escasso, né? As pessoas estão precisando muito. No Dia dos Namorados, meu Deus, não tinha mais carro de som na cidade, nenhum. Então, era uma coisa que antigamente as pessoas tinham uma certa aversão, a gente chama do gráfico de vida do produto, né? Então, teve uma época que foi o boom, tá? Acho que, não sei, anos 90, né? Anos 90, teve aquele boom, acho que ainda no início ali dos anos 2000, tinha esse produto, as mensagens fonadas, né? E aí caiu tanto que virou tipo um mico. A pessoa chamou um carro de som para sua festa, meu Deus, era uma homenagem, mas era um mico. E hoje, gente, mudou totalmente. As pessoas desejam, elas querem, elas acham interessante. É a forma de expressar aquele amor que não tem como, porque ali tá, né, todo mundo isolado.
enfim. Então, olha a dor que o carro de som começou a resolver nesse período de pandemia, né? Então, ele começou a resolver uma dor latente, uma dor que realmente, tá, é necessária para ser resolvida, tá? Que tem essa necessidade, né? E aspiração, né? Como eu falei, o que ele sonha, o que ele quer, o que você pode fazer para ele conquistar isso em menos tempo, tá? Então, o que é resolver uma aspiração? É resolver algo em menos tempo, é resolver algo com menos esforço. Então, o cliente, quando ele contrata algo, ele pensa, poxa, estou resolvendo isso com menos tempo, sem tanto esforço, sem eu ter que fazer. Então, você resolveu uma grande aspiração para o cliente. Tá certo, gente? E aí, você vai me perguntar, beleza, Kel, tu me deu os pontos, tu disse o porquê que eu tenho que fazer, né? Você conseguir entender. Agora, como é que eu vou atrás dessas informações? Já me disse aí todos os pontos, mas como é que eu vou atrás dessas informações? Eu vou já contar pra você. Gente, super simples. Primeira coisa, a primeira forma, tá, de você conseguir ter essas informações é através da imaginação. Meu Deus, Kelvin. Imaginação, sim. Se você ainda não tem ideia do cliente que você vende, ou se você está pensando em agora focar em um público diferente, ou se você está começando o seu negócio, tá? E você quer, né, imaginar o seu produto, o seu público, você vai realmente começar a imaginar. Ah, eu quero vender para um cliente de tantos anos, que mulher, que faça isso, aquilo outro, que tem a religião XY, que tenham essas dores, que tenham essas aspirações. Então, você pode imaginar, tá? E depois, certo? Depois que você tiver esses clientes, você vai o quê? Entrevistar e pesquisar. As pesquisas podem ser um briefing que você faça antes de ter o orçamento do cliente, né? Antes de passar o orçamento. Ou pode ser um pequeno formulário que você manda para o cliente antes dele adquirir o seu produto. Enfim, você começa agora a entrevistar e pesquisar. E aí, talvez, esse cliente pode ser um pouco diferente. Desculpa. Então, esse cliente pode ser um pouco diferente, tá, gente, do que você imaginou no início. E isso é super normal. Super normal, tá? Tem muita gente que fala assim, ai, Kelvin, mas eu não tenho que acertar meu público-alvo de primeira. Não, gente, você não precisa acertar seu público-alvo de primeira, certo? Você não acerta. Acho que nenhuma empresa consegue acertar. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai vendendo os produtos, que as pessoas vão comprando, é que ela consegue enxergar realmente para quem ela vende, beleza? E a terceira forma é a observação. Então, você imaginou, né, que cliente é esse? Claro, gente, que se você hoje tiver clientes, você pode fazer pequenas pesquisas, tá? Para esse cliente, entrevistar, né? Pesquisar, tá? Depois disso, entrevistou, pesquisou, observe. Veja os feedbacks que as pessoas te passam, que o cliente te passa no Instagram, que o cliente te passa quando finaliza o produto, né? Vai analisando esses feedbacks, certo? E aí você vai comparando e vai analisando se a necessidade não mudou, tá? Por exemplo, assim que a gente estava começando, assim que eu estava começando na empresa, eu imaginava um público específico, né? De uma maneira bem generalista, algo... pessoas estavam precisando fazer casamento, ok. Depois eu fui observando que os noivos que procuravam a gente, eles queriam um casamento diferenciado, mais personalizados e com ideias diferentes. Olha aí, meu público mudou. Dos casamentos convencionais, a gente começou a fazer casamentos mais personalizados, com gostos diferenciados, tá? Então, e essa persona, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, é importante, certo? É muito importante que você passe a observar, melhor dizendo, né? Passe a observar essa constante mudança do seu público,
tá? É muito, muito importante. Então, primeiro, imaginar o feeling, né? Aquele feeling que a gente tem, eu quero vender para tal público, etc, etc. Tá? Depois, entrevistar e pesquisar sobre esse público, beleza? E por último, constante observação através dos feedbacks, através dos retornos dos clientes, para você conseguir imaginar, tá? Para você conseguir, melhor dizendo, para você conseguir comparar as informações, certo? E conseguir realmente entender esse cliente, tá? Então, essa é a parte boa, esse ciclo muda. Então, às vezes você não está tão satisfeito ou você acredita que não está realmente entregando um produto, um serviço que tem a ver realmente com aquele cliente, né? Tá bom, gente? Então, até mais e até a próxima live.